Sejam muito bem-vindos ao canal Nux na Nuc para mais um vídeo. Como vocês puderam ver no título, hoje vamos falar de transmissão pinhão. Vocês já devem estar fartos de ouvir a mesma história, pinhão para um lado, pinhão para o outro. Eu já fiz um vídeo com o Faria Dias em que comparávamos o meu pinhão 15 para o pinhão 16 que ele tinha na moto e falámos um bocadinho e demos, no geral, tudo aquilo que vocês precisam saber para conseguirem escolher o vosso pinhão. Mas surgiu um facto novo e eu posso vos dizer que neste momento estou com o pinhão 14, o pinhão novamente original. O que é que nós vamos fazer? Vamos para a estrada, vamos rolar, estamos aqui com dois ilustres que depois vocês vão ver, não vou já revelar, é como se diz uma surprise, por isso vamos para a estrada, vou-vos explicar o porquê que voltei a pôr o pinhão 14 e porquê que eu acho que todos vocês que meteram pinhões devem tirar e se calhar trabalhar com a cramalheira. Mas vamos lá para o vídeo, até já! Pois é, malta, então vamos começar já a falar no pinhão 14, mas antes vamos dar aqui um abraço aqui ao Mr. Maia que vai aqui na sua belíssima KTM e atrás temos então o Leandro também com a sua belíssima KTM. O Nux vai com a sua belíssima CF Moto. Opa, mas vocês sabem que isto fica tudo ali dentro da mesma família, não é? Mas vamos ao que importa. Um grande abraço para estes senhores que me estão a acompanhar hoje. O pinhão 14 então será a opção para aquela malta que basicamente quer a motinha para fazer muito fora de estrada e muito pouca estrada. Então aqueles acessos só curtos que têm ideias em fazer até aos tracks e depois a partir daí metem-se nos tracks e querem a moto com toda a força, com toda a garra que ela possa ter, e então com o pinhão 14 é isso que vão conseguir. Moto direcionada para quem quer mais monte do que qualquer outro tipo de voltas. Certo, forcinha, já sabem, pinhão 14. O pinhão 15, que era o pinhão que eu tinha, serve para uma utilização mista, mais mista dentro daquilo que eu queria. Eu ia fazer então também bastante off-road, vou fazer bastante estrada e ainda acabarei por fazer alguma estrada. Então achei que o pinhão 15 para mim estaria muito bem alinhado, porque mesmo assim eu conseguiria então nas velocidades finais descer mais ou menos 500 rotações para as minhas viagens mais longas. Isso seria então um descanso um bocadinho maior para o motor, para não ir ali quando quisesse puxar mais um bocado e ela ficasse ali um bocadito mais no redline. E então eu optei pelo pinhão 15. Para quem quer uma utilização mista variada, queira fazer também bastante off-road e não quer perder toda a força da moto. Depois, o pessoal do pinhão 16. O pinhão 16, maioritariamente a malta que nem sequer quer fazer off-road, apenas poderá encontrar então pelo caminho um estradão ou algo a fazer e então aproveitam que têm a moto e vão fazer isso, sem stress, não há stress nenhum com isso. Já sabem, a moto fica um bocadinho mais branda em baixas, pá, mas nada de mais, vocês viram no vídeo de comparação que fizemos. Não é nada de mais, mas pronto, vocês ali conseguem então amansar um bocadinho mais a moto. Ela em autoestrada vai ficar muito melhor, vocês vão ganhar em cerca de 1000 rotações. 1000 rotações já é bastante, e então vão conseguir até umas velocidades finais muito maiores. E onde está aqui, neste momento com o pinhão 14, ela chega ali aos 158 e já está a cortar. Com o pinhão 16 poderão conseguir levá-la até aos 165, o que é uma velocidade já mais que bem para a moto e para a utilização da maioria. E as betalas, pois é, que ganho das vistas. Por isso já sabem, então basicamente é dentro disto. Pinhão 16, malta que faz muita autoestrada, vai fazer grandes deslocações e esporadicamente poderá fazer um off-road, tranquilo. Pinhão 15, utilização como eu faço, numa utilização muito mista, muita off-road, muita estradinha nacional também e alguma autoestrada. Pinhão 14 para a malta que quer isto só para partir pedra e força toda. Agora passemos à parte importante. Eu meti novamente o pinhão 14, porquê? Antes de mais, vou-vos deixar aí um videozinho que eu fiz para vocês verem como é que isto começou e porquê que começou. Vamos lá. Agora vamos meter então o pinhão da JT,
o tal que toda a gente está a pôr, inclusive eu também pus, vejam a folga que ele tem. Realmente já tínhamos visto isto pela net e agora vejam a diferença no original. Até custa entrar. Vejam agora a diferença. Quase não mexe. Por isso eu agora vou optar por deixar o original, mas já falo com vocês. Pois é, lá está. Conseguiram então perceber a folga que o pinhão que nós metemos tem aqui no veio. O que é que isto vai acontecer? Isto vai acontecer que com o passar do tempo vai haver um desgaste prematuro do veio. E por muito que a vaquinha olhou para o Maia de lado. O que é que vai acontecer então? Vai haver um desgaste prematuro do próprio veio, porque indiferentemente de estar ali apertado, ele faz sempre força. Depois, uma utilização em off-road em que nós estamos, basicamente damos muito punho, cortamos muito punho, não é? Que é aquele... isto aqui leva ali um stress enorme no próprio pinhão, que vai então dar esse stress ao veio. Isto com o tempo, o que é que vai acontecer? Aquilo vai começar a forçar, vai chegar a um ponto, então vai ficar o pinhão a rodar e não vai ter base para agarrar ao veio. Muito bem, vocês vão se dirigir aos vossos concessionários porque foi lá que vocês meteram o pinhão, não é? O que alguns concessionários estão a dizer é que, tal, se o pinhão for cá metido, está tudo coberto pela garantia. Não é bem assim, não é bem assim. Basicamente, o que é que o concessionário vai fazer se receber a vossa moto com esse veio estragado? Vai colocar o pinhão original, vai tirar umas fotos e vai mandar para a marca para a garantia, certo? Nada de mais. O pior é que a marca já tem conhecimento desta folga, destes pinhões que a malta anda a meter. Então o que é que vai acontecer? Quando chegar à altura de dar a garantia, vão-se pôr de fora. Vão dizer que não, porque esse pinhão não é o apropriado para a moto. Ora bem, eu tinha o JT lá com a tal referência 565, que é a referência que é necessária, e já vi muita malta na net a dizer, e tal, a qualidade da JT deixa a desejar. Não, estão completamente enganados. Porquê? Porque a JT nunca disse na descrição dos seus pinhões que aquele pinhão daria para a CF 4,5. Diz lá, dá para algumas Yamahas, algumas Kawasaki, algumas Suzuki e tal, mas nunca referiu lá que dava para uma CF 450 MT. Essa que é a diferença, porque a qualidade da JT, eu digo porquê, e estou a defender a marca porquê, não tenho qualquer patrocínio com a JT, não tenho qualquer tipo de afinidade, apenas sou então consumidor da JT já há bastante tempo, já há muito tempo que uso então tanto as carmalheiras como pinhões da JT, e ao longo destes anos todos que eu ando de moto sempre fizeram o seu trabalho na perfeição. Então eu achei que deveria vir aqui, dar aqui uma chega para toda a malta que tem dito, e tal, isso é problema da qualidade. Não é problema da qualidade, o problema é que viralizou na net então aquela referência como sendo que dava, e depois fomos todos atrás. Isto é a realidade das coisas, inclusive eu que não fiz o trabalho de casa e pouca procura fiz, apenas fui ver qual era a referência e este pinhão dá, comprei e meti, como qualquer outra pessoa, não há nada de mais. E agora começou-me a alertar alguns vídeos na net a mostrar-me isso, e eu pensei, não, para lá, eu vou ter que dar aqui uma vista geral. O que é que fizemos? Fui ao Moto Leonardo, já sabem, patrocinador do canal, fui ao Moto Leonardo e disse ao Nicolas, faz-me um favor, tira-me então aqui o pinhão e vamos ver como é que isto está, porque eu acho que há aí qualquer coisa que me está a deixar a moer na minha cabeça, eu quero ter certeza. E assim foi, tirámos, foi quando fiz aquele vídeo que eu vos mostrei, e vou deixá-lo a passar aí mais um bocadinho para vocês verem que realmente uma folga descomunal, e eu disse logo, sai fora e meto novamente então o original. Primeiramente, ainda não arranjei qualquer pinhão original 15, poderá haver, vão ser caros, vão bater ali nos 30 e tal euros, mas neste momento não há disponível. O conselho que eu tenho a fazer à malta é, se querem mexer, mexam na carmalheira, que é mais fácil. Por isso
é um dente à frente, 2 dentes a tirar atrás, é mais ou menos essas as contas. Por exemplo, no pinhão 15 iriam tirar, acho eu, 2 dentes atrás, no pinhão 16 iriam tirar 4, acho que é de 2 em 2. Pá, se estiver errado alguém que me corrija, mas eu acho que é dentro disso. Por isso já sabem, malta, quem tiver metido os pinhões da JT, houve aí outra malta que meteu outros pinhões, eu considero que passem no concessionário, peçam para ver, e se tiver folga, pá, mandem tirar, porque isto com o tempo vai dar gadelho e os prejudicados vão ser vocês. Por isso, malta, não vamos aqui estar a empatar, já sabem, uma dica aqui do Nux, pá, eu fiz assim na minha porque achei que seria a melhor opção. Agora, ando aqui com o pinhão 14, ando a curtir aqui a moto com toda a sua força, mas pá, digo-vos que tenho andado a curtir. E as pistolas, olhem para estas vistas, não, é maluco. O Maia não vai poder dizer que eu não o trago a sítios bonitos. Um grande abraço, malta, até um próximo vídeo.